Você já teve curiosidade de entender como seus órgãos foram formados? Então se ajeita aí, vem comigo! Seja bem-vindo ao canal Biologia e Tal. Eu me chamo Daniel Fernandes, sou fisioterapeuta e também professor de ciências. E hoje estaremos falando sobre os tecidos. Se você gostou desse tema, já deixa aí o seu like e assista essa aula até o fim, porque aqui neste canal sua bio é mais divertida e informativa. Bem, pessoal, e hoje falaremos sobre os tecidos do corpo humano, tá certo? Vamos lá. É o seguinte, os tecidos são formados por um conjunto de células. E o grupo de tecidos formam os órgãos, como nós vimos nas aulas anteriores. Então, eles são um conjunto de células que têm características similares, parecidas, certo? Então, eles vão ter características típicas e eles vão exercer uma função específica, tá certo? Os diversos tipos de tecido são diferentes e nós vamos estar entendendo todas essas diferenças, tá certo? Bem, eles vão se diferenciar, olha aí, composição, cor, resistência, consistência, tá certo? E nós vamos estar entendendo todos esses tecidos, viu, pessoal? Fica aí nessa aula até o fim que você vai ver que legal. Vamos lá. Qual a função dos tecidos? Vamos lá. Cada tecido vai ter sua função, tá certo? Exemplos. O tecido ósseo possui função de sustentação. Se você não tivesse osso, então você era uma plástica, uma geleia, né? Uma geleinha. Bem, o tecido epitelial, gente, ele é um tecido aí, ó, de proteção, absorção, excreção e secreção. Nós vamos estar falando desse tecido também, tá? E temos outro exemplo que é o tecido sanguíneo, que ele transporta gás e também transporta nutrientes, não é verdade? Também leva calor às partes do corpo. Então, nós temos aí 3 exemplos de tecidos diferentes, tá certo? Vamos entender, gente. A formação dos tecidos, ela vai acontecer quando ocorre a formação do zigoto. Vocês lembram quando nós falamos de reprodução sexuada? Então, nós vamos ter o gameta do papai e da mamãe, não é verdade? E eles formam o zigoto, certo? Esse zigoto, ele vai se fixar lá no útero, né? Aí, ele vai dar origem, então, ao embrião. Esse embrião aí, ele ainda é formado por apenas um único tipo de célula. Depois, vai acontecendo o desenvolvimento deste embrião lá no útero, vai acontecendo uma transformação. Então, nós vamos tendo a diferenciação das células em 3 tecidos diferentes. Nós temos formado o ectoderma, que é o mais de fora, o externo, e nós vamos ver o que cada um vai formar, hein? Fica aí ligado. Nós vamos ter a mesoderma, que é essa do meio, com essa corzinha diferente, né? Então, amarela é ectoderma, mesoderma é essa corzinha aí do meio, e depois nós temos a endoderma, que é o tecido mais interno, tá certo? E nós vamos entender o que cada um desses tecidos vão formar. Vamos lá. Mas antes da gente chegar lá, eu gostaria de falar com vocês sobre as células tronco embrionárias. Já ouviram falar disso? Célula tronco? Nós vamos falar de todas as questões dessas células antes da gente voltar para aquela parte dos tecidos, o que cada um vai formar. Olha só, as células tronco, gente, elas são células capazes de se diferenciar e transformar em praticamente todo tipo de célula humana, tá certo? Então, ela se transforma em outra célula. Se eu pegar uma célula tronco e colocar essa célula, por exemplo, em uma determinada região do meu corpo, na minha mão, ela vai produzir células daquele tipo que eu tenho ali na mão, entendeu? Vamos lá. Elas são conhecidas como células pluripotentes, certo? Elas são encontradas, gente, somente nos embriões humanos. Essa aí é a dificuldade.
nós vamos falar. Essas células, ela tem grande potencial de ajudar no tratamento de um monte de doença, tá? Por quê? Vou dar alguns exemplos. Olha só. Se os cientistas conseguirem descobrir como essas células fazem para se diferenciar, ou seja, se eles descobrirem quais os fatores responsáveis por fazer essa célula mudar, aí sim há possibilidade. Mas olha como seria bom se eles conseguissem. Seria uma revolução nos tratamentos. Exemplos. Por exemplo, olha só. Produzir neurônio para recuperação de pessoas tetraplégicas. Sabe o que é pessoa tetraplégica, gente? É aquela pessoa que fica só na cadeira de roda, que daqui do pescoço para baixo ela não mexe nada, só mexe aqui, ó, a cabeça, tá? Então isso é uma pessoa tetraplégica. Você imagina se desse para fazer em laboratório essa célula, ir lá e substituir a célula dessa pessoa, essa célula lesada dessa pessoa, por uma célula nova. A pessoa voltaria a andar. Não seria muito interessante? Outro exemplo, produzir células do coração. Se as pessoas tivessem um infarto, né? Um infarto é a morte de um pedacinho ali do coração. Então, imagina se tivesse jeito de pegar a célula do coração e ir lá e colocar no lugar das células mortas. Não é verdade? Então, seria uma revolução e tanto, não é mesmo? Vamos lá. Bem, mas como conseguir um embrião e como estimular essas células lá dos embriões a se transformarem na célula que eu quero? Olha só, difícil, né? Não sei. Olha, vamos lá. Geralmente, gente, eles fazem dessa forma, fertilização in vitro. O que é isso? Pega lá o gameta do papai e da mamãe, une e deixa aquela célula desenvolver fora de um ser humano. Tá certo? Mas tem algumas questões, não só essa. Seria certo criar uma vida com a finalidade de destruir ela? Você criaria? Você faria isso? Olha só, você acha correto matar um ser vivo para poder salvar outro? O embrião já é uma vida? E aí? Vocês perceberam que o embrião é um conjunto de células iguais? Então, o que você acha? Ele é ou não é uma vida? Deixa aí nos comentários para mim, tá certo? Para a gente criar um debate aqui. Beleza? Vamos lá. Então, gente, outra opção que se tem é pegar as células-tronco do cordão umbilical e da medula óssea, gente. A medula óssea, sabe quando você vai comer ali o frango, que você quebra o ossinho e chupa aquilo? Aquilo ali do meio é o tutano, né? Que é a medula óssea. Então, nos nossos ossos, nós temos aquele tutano também, que é a nossa medula óssea. Então, há a possibilidade de utilizar essas células, tanto do cordão umbilical, certo? Quanto da medula óssea humana. Só que essas células, elas não possuem tanta capacidade quanto as células do embrião. Por isso, elas são mais complicadas de trabalhar, tá certo? Olha só, as leis brasileiras, a legislação brasileira autoriza a utilização de células-tronco em experimentos, mas apenas com embriões produzidos através da fertilização in vitro ou desde que eles sejam inviáveis. O que é isso, gente? Desde que, após a formação deles, eles tenham alguma coisa, alguma doença que não deixe eles se desenvolverem de maneira adequada, tá certo? Então, se aquele bebê ele não vai ser formado da maneira que deveria, também pode ser utilizado essas células-tronco, tá? E essa outra possibilidade aqui, se o embrião estiver congelado durante muito tempo e os pais aceitarem, né, os genitores, aí também pode se utilizar, tá certo? Mas nós temos que lembrar aí que bate frente com um monte de coisa, né? Questão ética,
questão religiosa, então é um assunto muito difícil de tratar, tá certo? Vamos entender aí. Olha só, aí eu tenho um homem e uma mulher. O homem, então, o gameta dele é o espermatozoide e a mulher é o ovócito, né? Houve a união e a fertilização. Então ocorreu a formação do zigoto e começou a divisão celular. Tivemos a formação do embrião, tá certo? Esse embrião, eles cortaram ele aí e mostraram o interior dele. No interior dele houve a formação de 3 tipos de tecido, olha aí. A ectoderme, a endoderme e a mesoderme. Observem aí, certo? Então, cada um desses tecidos, gente, eles vão formar uma parte específica do nosso corpo. Prestem atenção, a camada externa, gente, vai formar a parte mais externa nossa. Olha que interessante. A pele. Outra coisa, neurônios, sistema nervoso central, né? E os pigmentos, então, da célula, tá? Então, gente, na endoderme, que é a camada mais interna, tá? Nós vamos ter a formação dos órgãos mais internos, né, do nosso corpo. Tem aí exemplo para vocês, por exemplo, pâncreas, né, célula de pâncreas, que é uma glândula do nosso corpo. Outra aí, tireoide, né, células da tireoide e células do pulmão, alvéolos. Agora, a mesoderme, gente, ela já vai formar os músculos, por exemplo, músculo cardíaco, músculo esquelético, né? E os glóbulos vermelhos. Isso daqui, gente, essas células que são formadas, isso daí é no laboratório, tá? Aí eles têm a formação dessas células a partir desse embrião e vão retirar as células que eles precisarem para o estudo. Agora, gente, olha só. Quando este embrião está, né, dentro de uma pessoa, vai acontecer o desenvolvimento, então, dessas camadas, né, desses 3 tecidos diferentes, e vai continuar o desenvolvimento lá no útero da mulher. Então, nós vamos ter a formação do feto e o bebê formado. Tranquilo? Vamos lá, gente. Tecido muscular. Vamos entender agora, certo? O tecido muscular. Muito interessante, presta atenção. Olha só, o tecido muscular, gente, ele é formado por um monte de células alongadas, certo? São células bem esticadinhas, digamos assim. Elas são capazes de contrair e relaxar. Então, elas estão aqui, ó, compridinhas, elas conseguem encurtar e ficar compridinha de novo, né? Responsável pelos movimentos do nosso corpo. Que tipo de movimento, professor? Aqui, ó, eu pegar meu braço aqui, ó, dobro, estico, não é verdade? Então aqui, ó, cabeça para baixo, cabeça para cima. Então é responsável pelos movimentos. Não só esses movimentos, vou explicar para vocês, tá? Nós temos 2 tipos de movimento no nosso corpo. Nós temos os movimentos, gente, que são os voluntários, que é o movimento que eu realizo quando eu quero. Eu vou correr, eu vou escrever, eu vou pular, eu vou fechar minha mão, vou abrir minha mão, tá certo? Eu vou dobrar meus 2 braços, vou esticar, vou mexer meu pé, eu quero que eles mexam. Então, isso chama movimento voluntário. Agora, eu tenho também os movimentos involuntários, que são aqueles que acontecem sem a gente ter que comandar, sem a gente pensar. Por exemplo, quando você vai respirar, você tem que ficar assim, respira agora, respira agora, respira agora. E o coração, bate coração, bate coração. Claro que não. Por quê? Esses são movimentos involuntários. Eles vão acontecer independente de você querer ou não. Tá? Então, o batimento cardíaco, o coração está lá, tu, né? Batendo. Condução dos alimentos pelo esôfago. Aqui nós temos o esôfago, né? Que ele vai conduzir o alimento da boca até o estômago. Então, tem músculos aqui que vão apertar e vão empurrar esse alimento até lá embaixo, né? O enchimento do ar dos pulmões aí, ó, nossa caixa torácica expandindo. Então, isso tudo aí também é
movimento involuntário. Tá entendido? Vamos lá. Contração e relaxamento. Olha aí. Percebam, gente, que quando eu contraio aqui, ó, vou chegar para cá para vocês verem, quando eu contraio meu bíceps, eu contraí esse músculo e eu tenho um músculo aqui embaixo, na parte de trás, tá certo? O músculo de trás, ele teve que relaxar para o meu bíceps contrair. Agora, quando eu contrair o de baixo, meu braço estica, então esse aqui vai contrair e esse aqui vai relaxar. É o que aconteceu nessa outra imagem, ok? Então, nós temos músculos que nós chamamos eles de antagônicos. Enquanto um músculo contrai, o outro relaxa. Se os dois contraírem ao mesmo tempo, não vai haver movimento, tá certo? Vamos lá. Vou apresentar para vocês os 3 tipos de tecido muscular que nós temos. Nós temos o tecido muscular estriado esquelético. Vou explicar o porquê que ele chama assim. Nós temos o tecido muscular liso e nós temos o tecido muscular estriado cardíaco. Aí já te contou de onde é que é, né? Vamos lá. Aqui, gente, o primeiro que nós vamos estar falando é do muscular esquelético, tá certo? Então, nesse tipo de músculo aqui, olha só, ele forma, então, agrupamentos, então, que são responsáveis pelos movimentos que nós temos voluntariamente. Por exemplo, eu estou aqui balançando a mão, dando aula para vocês, tá certo? Tem a aparência, gente, ele tem um conjunto de linhazinhas, tá certo? Quando nós aproximamos esse músculo no microscópio, eu vou mostrar algumas imagens para vocês, eles têm uns risquinhos, tá? Por isso que nós chamamos eles de estriados, tá certo? E esse tecido, gente, ele vai se encontrar unido ao osso. Então, nós temos um músculo e lá no final nós temos uma partezinha branca que está ligada no osso. Lembra lá da coxa da galinha, quando você vai comer? Aí tem a carne e no finalzinho tem uma partezinha branca, aquilo é o tendão. Aquilo que vai ligar, então, o músculo ao osso. Beleza? Vamos lá. Esses músculos, então, são o que nós utilizamos para todos os movimentos que nós queremos, tá certo? Olha o exemplo aí. Então, vocês estão vendo, isso daí é como se eu tivesse pego um microscópio e aproximado. O músculo é cheio de risquinho, tá vendo os risquinhos mais escurinhos aí? Por isso que ele é chamado de músculo, tá? Estriado, certo? Até aqui tá entendido, tá tranquilo, né? Vamos lá. Tecido muscular estriado cardíaco. Se ele é cardíaco, nós estamos nos referindo ao coração. Então vamos lá. É encontrado no coração e também apresenta as proteínas que formam as linhas, as estrias. Por isso que nós chamamos ele de tecido muscular estriado, tá? E no microscópio nós vamos conseguir ver ela, certo? A contração desse músculo é involuntária e ela pode aumentar ou diminuir. Vai depender de quê? Da demanda do seu corpo. Você está jogando futebol? Está lá correndo, jogando sua bola, as meninas jogando vôlei, né? E aí, você está lá correndo e tal. Não que menino não possa jogar futebol, viu? Vamos lá. Então, você está lá praticando esporte e tal, seu coração ele vai acelerar. Não é verdade? Esse batimento cardíaco acelera, tá? Então, ele pode aumentar ou diminuir dependendo da demanda do seu corpo. Se você estiver dormindo, ele vai bater mais tranquilo, certo? Olha aí como é que são esses músculos. Eles são cheios, então, de risquinhos também, beleza? Vamos lá. Tecido muscular liso. Por que ele é chamado de liso, gente? Porque ele não apresenta aqueles tracinhos. E ele vai formar os órgãos internos, o estômago, útero, intestino, tá? O esôfago, certo? E também vai acontecer o quê? A contração involuntária. Olha aí, nós temos o sistema digestório mostrando para vocês que esse músculo, né, esse tecido, ele não tem os risquinhos, então ele não é estriado.
Vamos lá. Tecido muscular liso, então ele vai ter o aspecto liso por causa, né? E o nome, né? Nome, olha eu. Vamos voltar. Então ele vai ter esse nome por causa desse aspecto liso, tá? E ele vai ter contração involuntária, como eu disse. Um exemplo que pode te atrapalhar muito, cara. Olha aí, as cólicas intestinais. É o resultado de uma contração forte aí desse tecido muscular liso. Beleza? Vamos lá. Nessa imagem aqui, eu vou colocar a minha imagem aqui também, né? Fora aí do sistema digestório, para vocês verem a diferença dos três. O da esquerda, músculo cardíaco, então, estriado. O músculo estriado esquelético aqui no meio, também cheio de risquinho. E o outro músculo liso. Tranquilo? Vamos lá. Bem, pessoal, agora eu vou falar com vocês sobre os suplementos alimentares, hein? Eu sei que muita gente tem dúvida o que é isso, para que isso serve, né? Vamos estar falando. Bem, gente, os suplementos alimentares, eles são utilizados por vários atletas, né? Para aumentar, para ele ficar fortão, hipertrofiado, né? Aumentar, então, a quantidade de músculo, da massa muscular. Esses suplementos, eles têm grande quantidade de proteína. Geralmente o whey proteic é o mais utilizado e ele é composto da proteína do soro do leite. Tá tranquilo? Agora, existe relação entre isso daí e o ganho de massa? Existe. Vou explicar para vocês. As nossas células musculares, ela tem uma grande quantidade de proteína. Quando eu me alimento, vamos falar dessa forma, né? A proteína, então, eu vou ajudar na manutenção e no aumento do tamanho dessas células. Só que para eu conseguir aumentar a minha musculatura, ter esse processo aí chamado de hipertrofia muscular, ou seja, ficar fortão, certo? Não é só tomar proteína sozinha, não, tá? Presta atenção, nós podemos ingerir essas proteínas naturalmente, aí ó, ovo, carne, leite, derivados, soja, também proteína. Então, com a nossa alimentação, a gente já ingere proteína, tá? Agora, você só aumentar a ingestão de proteína não vai garantir que você vai ficar hipertrofiado, não. Para isso acontecer, você depende de outras coisas. Atividade física principal, tá? Descanso adequado, porque tem gente que pensa que é só malhar, né? E você não vai ganhar nada, cara. E balanço hormonal, você tem que estar com os hormônios em equilíbrio. Tranquilo? O que mais? O excesso de ingestão de proteína pode transformar ela em gordura e trazer sérios problemas para o fígado e para os rins, tá? Então, se você pensa em utilizar um suplemento, presta atenção numa coisa, vai primeiro num profissional da área da saúde. O que eu te indico está aí embaixo, um nutricionista, tranquilo? Ou no médico, um nutrólogo, né? Vamos lá. Tecido epitelial. Vamos entender então o que seria esse tecido. Nós falamos do muscular, responsável pelo quê? Movimentos voluntários e involuntários. Agora nós vamos falar do tecido epitelial. Bem, gente, o tecido epitelial, ele é responsável por revestir a superfície do nosso corpo. Então, ó, está presente na pele, está presente nos órgãos internos, está presente também nos vasos sanguíneos, tá certo? Olha só, epiderme. Então, nós vamos falar da pele, que é a parte, essa epiderme é a parte mais superficial. É um exemplo desse tecido. E suas células, gente, são muito juntinhas, muito unidas ali. Uma bem de ladinho da outra, tá? Então, vai ter várias camadas essa pele. E vai funcionar como uma barreira, nós falamos disso na outra aula, lembra? Contra a entrada de invasores e também para a gente não perder a água do nosso organismo. Nós temos aí, então, representado a pele cortada. Vocês podem perceber que nós vamos ter o pelo, lembra dos órgãos anexos?
As glândulas sebáceas, produção do sebo, tá? Se você não se lembra, volta aí e assiste a aula anterior, combinado? Vou deixar o link aqui em cima. Você tem as glândulas sudoríparas, lembra, pelo suor. Você vai ter nervos, artérias, veias, tá? Agora nós vamos começar a olhar de baixo para cima. Olha, eu vou ter a hipoderme, que é um tecido conjuntivo, não é epitelial, certo? Nós vamos ter a derme, que é também um tecido conjuntivo, nós vamos falar daqui a pouco o que é isso. E nós temos a epiderme, que é um tecido epitelial. Essa camada de queratina em cima, ela vai sendo formada à medida que a nossa pele vai morrendo. Então, vai subindo a camada e vai formando a queratina nessa parte superficial. Ela ajuda a proteger, tá certo? Bem, pessoal, e agora nós vamos falar sobre o tecido conjuntivo, certo? Bem, gente, o tecido conjuntivo, a gente fala isso, mas a gente não sabe o que significa, né? O significado de conjuntivo é aquilo que junta, liga, reúne, tá certo? Então, o tecido conjuntivo, ele vai ter como função unir as células, porque não pode ter vazio, ar ali no meio. Então, ele vai unir as células, os órgãos, e vai dar sustentação, suporte para as partes do corpo, tranquilo? Nós temos aí, no slide aí que passou, nos passados, eu falei com vocês dois tecidos da pele, então, que são tecidos conjuntivos, né? Então, as partes mais internas da pele, elas vão ser muito irrigadas. Tem vários vasos sanguíneos nela. Falei para vocês também, artérias e veias, não é verdade? Então, a derme e a hipoderme, eles são exemplos de tecido conjuntivo. Vamos entender. Os principais tipos de tecido conjuntivo que nós temos são sanguíneo. Gente, o sangue é um tecido, olha que interessante. O tecido adiposo, ou seja, a gordurinha que ninguém gosta, né? O tecido ósseo e o cartilaginoso, que faz parte que é a cartilagem. Sabe, ó, de novo eu vou voltar no ossinho lá do frango, né? Aquela pontinha branquinha que tem lá no osso. Então, aquilo é uma cartilagem, tá? Vamos lá. É composto por células e por matriz intercelular. Nós vamos entender. Nesse tipo de tecido, não tem contato muito próximo das células, não, tá? Então, o espaço entre elas é preenchido por um material que é rico em sais, água e proteínas, que vai constituir essa matriz intercelular que eu falei com vocês aí agora há pouco. Vamos lá. Ele pode ser especializado em quê? Armazenar gordura. Pode ser utilizada, né, essa gordura na produção de energia ou de calor no nosso corpo, defesa também do organismo, coagulação sanguínea, cicatrização. Tá vendo a importância desse tecido, gente? Ou transporte de gases e nutrientes, como nós já vimos. Aqui, gente, tem um rapazinho aí, tá mostrando aí um corte, então, do joelho dele, né? Nós vamos ter aí as células adiposas, que fazem parte do tecido adiposo, né? Tá vendo que tá mais externo ao músculo? Nós vamos ter também o tecido sanguíneo, certo? Que nós temos aí os glóbulos brancos, os vermelhos e as plaquetas. E vamos ter também, gente, aí o tecido cartilaginoso, que é a cartilagem, e o tecido ósseo. Olha aí mostrando a matriz óssea. Tá vendo? Então aí no tecido cartilaginoso nós vamos ter os condrócitos, que são as células então da cartilagem, e no osso nós vamos ter a matriz óssea. Tranquilo? Tecido nervoso, gente. Nossa, eu amo falar de tecido nervoso. Vamos lá, vamos entender. O tecido nervoso, ele vai ser capaz de receber as informações do ambiente, né? Levar lá para o cérebro, processar e dar uma resposta. Exemplo, contração dos órgãos, aí, dos músculos da perna, do braço, né? Então, você encostou em alguma coisa, você não gostou daquela textura, você puxou a mão. Então, ele deu a informação daquela textura que você não gostou, mandou lá para o cérebro interpretou, você puxou o braço. Beleza? Vamos lá.
Os neurônios, gente, são as células, então, que formam esse tecido, tá? São as principais células. Nós temos, então, as partes dessa célula em que cada uma tem uma função específica. Nós vamos ter o corpo celular, que é onde está o núcleo, e o citoplasma daquela célula, certo? Nós temos os dendritos, que vão receber as informações dos outros neurônios, e vamos ter o axônio, que vai transmitir um impulso de um neurônio para o outro. Vou mostrar para vocês o neurônio agora. Olha só, nós vamos ter os dendritos que vão receber o impulso. O corpo celular, né, por onde esse impulso vai passar, e depois nós vamos ter o axônio, que, através das terminações axonais, vão transmitir para o dendrito, beleza? Tranquilo, gente? Então, olha só, os neurônios vão estabelecer comunicação um com o outro. Cada comunicação dessa vai se chamar sinapse. E cada sinapse, gente, ela é transmitida para o próximo neurônio através de neurotransmissores. Certo? Bem, espero que você tenha gostado dessa aula. Se gostou, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para estar recebendo todas as aulas de ciência. Combinado? Obrigado por assistir esse vídeo até o fim. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima!